Imagine uma viagem intergaláctica espaço-temporal de um menino acompanhado de um grão de areia falante. Agora, imagine que nesta viagem eles vão se deparar com surpresas como o encontro com o filósofo Aristóteles e com as estrelas. Pense em como essa história vai te emocionar e apresentar para você e para sua família um universo bem diferente do que estamos acostumados, o mundo das partículas. Então, só me resta convidar você para se deliciar em mais um Clube do Livro aqui no Educação. Minha convidada é a professora de Física, mestre em História, doutora em Filosofia, Élika Takimoto, autora do livro Isaac no Mundo das Partículas. Muito bem-vinda, Élika. Queria que você começasse mostrando aí a capa do seu livro, que é linda. A capa dele. Então, vamos começando a falar sobre a capa. A capa foi feita, né, pelo artista Sergio Ricciuto Conte, um artista italiano, que agora está morando no Brasil. E ele tem muita sensibilidade, né? Então, eu nem considero esse livro um livro só meu, eu considero um livro de nós dois, de Élika Takimoto e Sergio Ricciuto Conte, porque ele contribuiu demais para que o livro, eu acho que ganhasse essa alma que ele acabou criando, sabe? E a ideia do livro surgiu depois que você conversou com o teu filho, você tinha vindo de um curso na Europa, como é que foi isso? Eu fui selecionada para fazer foram 20 professores de física, que nós fomos selecionados para fazer um curso de física de partículas lá no CERN. O projeto tem o apoio da Sociedade Brasileira de Física. E lá fomos nós, escola de física no CERN. E fomos nós nesse projeto. E fiquei uma semana lá, fazendo curso. Meu filho era pequeno, então foi a primeira vez que eu fiquei, ia para um lugar tão longe, né, que o CERN ele fica na fronteira entre França e Suíça, um lugar tão longe dele, né, do meu pequenininho. Eu tenho 3 filhos, mas ele que sentiu mais. Ele tinha quantos anos? Ele, na época, eu estava com 8 para 9. Aí, quando eu voltei, eu tive que justificar o que você vai fazer lá. E eu comecei a explicar. Olha, eu fui para um laboratório, o maior laboratório de física do mundo. Ele, mas o que faz lá? Eu falei assim, lá eles estudam o que tem dentro do nosso corpo, de que nós somos feitos. Mas dá para ver isso? Aí começou um diálogo muito legal. E eu acabei traduzindo sem querer, né, para uma criança as coisas que eu estava vendo lá, porque ele não parava de me perguntar. E ele entendia em cima disso, fazia mais perguntas. Delícia isso, Pois né? Aí eu falei assim, eu vou procurar um livro para você sobre isso. Falei para ele. E aí eu comecei a procurar livro de física de partículas, o que estava acontecendo lá no CERN, para criança. E não encontrei no Brasil. E quando eu vi alguma coisa, era uma coisa assim, muito técnica, que eu achava assim, muito chata até para a idade dele. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou pegar esse nosso diálogo e eu vou tentar fazer alguma coisa com isso que fica agradável para ele, até para registrar tudo isso também. E aí começa, né? Eu falei assim, cara, para isso virar um livro infantil tem que ter um personagem para dialogar com o menino, né? Que não seja a mãe, né? Para a coisa ficar mais interessante. Aí foi onde eu tive a ideia de fazer um grão de areia, o Argo, né? Que é um anagrama de grão. O Argo para dialogar com ele. E aí começa a história dos dois. Que bacana. Esse laboratório que você teve é aquele que tem um acelerador também? É, o acelerador, onde fica o acelerador. Meu Os detectores, é muito legal. Coisa maravilhosa. Ele tem uns 30, 40 quilômetros de extensão, ele fica a 100 metros de profundidade, a gente entrava no elevador, aí descia. Aí descia. Aí você via o capeta passando, o inferno passando e descia mais, porque abaixo do inferno, muito, mas assim, 100 metros de profundidade. Vestia uma roupa especial para conseguir, né, ver, por causa da radiação que tem lá. Foi muito legal, foi uma experiência assim muito, muito legal. E tem físicos, cientistas, engenheiros, matemáticos, químicos do mundo inteiro ali. Então você ouve várias línguas, né? E é um ambiente assim, muito, muito interessante mesmo. Muito rico. E a impressão que dá é que você está dentro de um filme de ficção, porque as máquinas são gigantescas. Isso é uma coisa que o me perguntou, né? Que eu fui falando para ele o quanto que é grande, eu vim com muitas fotos. Aí uma das coisas que ele perguntou, que aparece no livro do Isaac, por que
se a gente está estudando algo tão grande, algo tão pequeno? Precisa de tanta Precisa coisa grande. de tanta coisa tão grande. O que acontece ali? Né? Que tipo de perguntas o seu filho te fez que estão no livro, que você passou para o livro? E que você disse assim, eu li uma entrevista sua falando, ele me fez perguntas que eu tinha quando eu cheguei lá no curso, as mesmas perguntas. Perguntas muito pertinentes, perguntas que as crianças fazem, de uma forma geral, né? Primeira pergunta é de que nós somos feitos, né? Aí eu falei assim, a gente é feito de partículas bem pequenas, todo mundo é feito das mesmas partículas, é isso mesmo? Isso faz sentido? Isso é uma coisa, se parar para pensar, é estranho mesmo, né? Ele falou assim, mas lá então, você viu do que nós somos feitos, do que tudo é feito? Aí eu falei assim, bom, depende do que você chama de ver, né? Porque lá tem os detectores, você detecta alguma coisa, mas ver, bom, mas se a gente é feito de uma partícula invisível, de partículas invisíveis, que a gente não consegue nem ver, né, com o microscópio. Como é que de partículas invisíveis vão somando e daí em cima disso se torna algo visível? Olha que pergunta maravilhosa. Maneiro, né? Muito legal. Eu falei assim, mas tem cor? Aí eu falei assim, não tem cor. Não, as coisas não têm cores. Então, mãe, como é que coisa que não tem cor se junta e forma cor? E aí, como é que as cores são formadas? Aí já começa. Gente. Devidamente estimulada, a criança vai perguntando cada vez mais. E daí eu falei assim, isso é muito complicado, porque as partículas que estão lá, elas não interagem com a luz. Ele não interage com a luz, então como é que vê? Se não interage com a luz, então por isso aquela parafernália é tão grande. Aí daí os detectores, aí os computadores e tudo mais. E assim foi. O nível de pergunta era esse. E as perguntas que ele fez são as perguntas que os físicos estão tentando responder lá. Exatamente. O que são essas partículas, o que são essas micropartículas, quais são as propriedades dela. É isso que se estuda lá. E foi isso que o Yuko perguntou. Então, eu falei assim, caraca, ele está perguntando o que o pessoal está querendo, né, responder lá. Em outras palavras, né? Dito de uma outra forma. Eu acho que a gente tem muito medo, às vezes, achando que física é uma coisa assim, que não dá para se entender o que está sendo discutido lá, por física quântica. E assim, se uma criança consegue, quando eu falo entender, não é bem entender, porque a física quântica não foi feita para ser assimilada pela nossa lógica, porque lá acontecem umas regras bem diferentes do que a gente vê no macro. Eu quero falar Entende? disso contigo, vou aproveitar. Então, quando eu falo entender, mas compreender, pelo menos já isso, que existe um mundo micro, cujas leis são regidas de uma outra forma, que não tem nada a ver com macro. Então, a criança, um leigo, compreender isso, já compreende a essência do que é debatido ali. Então, acho que isso já é bem legal. E o que acontece, o que eu vejo de uma forma geral? Os adultos com medo. Se a gente fala física quântica, cara, eu não quero nem saber, tem matemática, eu tenho medo, entendeu? Não precisa ser assim. Aí a gente fala da teoria do Big Bang, aí começa, há 14 bilhões de anos atrás, né, o mundo era todo concentrado e daqui a pouco tem uma explosão. Aí vem a pergunta. Uma pergunta, por exemplo, de uma criança. Mas e antes disso? Tinha o quê? Então eu sou essa criança. Então, todos nós somos. O tempo inteiro. Todos nós somos. Aí, e antes disso, disso e disso. E antes disso e disso. Mas no caso da teoria do Big Bang, não faz sentido você perguntar e antes disso. Porque o tempo surge com o Big Bang. Então, isso é falado. Agora, isso dá para assimilar uma oração como essa? Aí eu falei assim, como assim? O tempo surgiu com o Big Bang. Então, e antes? Não, antes você não pode falar, antes não faz sentido. Porque o tempo surge com o Big Bang. Assim como surgiu o espaço, surge o tempo, porque tudo faz uma... Não existe espaço e tempo, é espaço-tempo. Pois é, o espaço surge junto com o tempo. Aí não surge uma coisa meio criacionista, tipo assim, do nada surgiu, né? Há algumas comprovações científicas sobre a teoria do Big Bang. Há outras que falam isso não está fazendo muito sentido, certo? Então, a gente tem comprovações científicas. Não vira de tudo não se assimila a uma religião porque você consegue provar e o conhecimento está ali para ser contestado. Aliás, é onde mais a ciência se diverge de religião. O conhecimento científico está aqui.
Se você, inclusive, descobrir alguma coisa que refute isso que está sendo colocado, pô, muito legal. É legal porque a gente avançou. Já na religião, inclusive, você é desencorajado a questionar, né, as bases, porque dependendo da religião, isso pode ser considerado, né, um pecado. Então, dentro da ciência, não. Você é encorajado a refutar o que está aqui. Se você descobrir alguma coisa que refute a experiência, a teoria, pô, ótimo, a gente vai avançar. Então, tem muitas, vou colocar aqui entre aspas, comprovações científicas de que existe, que o Big Bang de fato aconteceu, mas tem já algumas coisas, assim, olha só, tem coisas esquisitas aqui. Se tem coisas esquisitas, então já estão pensando numa outra teoria para explicar a origem do universo. Ou ainda tem gente falando que o universo é interno, não teve uma origem. Então, tudo isso, né, aí entra um pouco o que a gente estava conversando antes sobre a minha tese de doutorado, a pergunta, será que a física, à luz desse pouco que a gente já conversou, pode ser considerada uma ciência exata com tantas questões metafísicas, ou seja, questões que a gente não consegue comprovar, né, colocar a mão no fogo e falar assim, de fato aconteceu isso? Então, o barato, eu acho que da ciência é exatamente que é um conhecimento que transforma muito, mas quando você começa a estudar as bases, você vê que tem grandezas e conceitos que você não consegue pegar, certo? Que nem todos conseguem concordar sobre aqueles conceitos base. E o que eu acho fantástico, assim, porque quando a gente estuda física, eu quero puxar para isso, você vê, o Clube do Livro são livros para a família, ou seja, para adultos, para crianças, para discutir com o filho, para discutir com, enfim, com um adolescente, com uma criança. E eu acho interessante porque esse livro tem muito isso. Você vê quanta coisa que eu tenho dúvida que eu estou falando e que está no livro. Então eu queria saber o seguinte, esse livro, inclusive, ele foi usado para inspirar uma peça de teatro. Isso. Essa peça de teatro, antes de falar da concepção dela, público, eram crianças, adolescentes, mais adultos, como é que foi o público? Do espetáculo. Do espetáculo. Do espetáculo, tanto quanto do livro, ele foi, a princípio, ele tem essa cara de ser infantil, porque tem um personagem, porque é ilustrado, mas os adultos levam os filhos ao teatro, né? Os adultos leem com as crianças. Então, os adultos que levaram os filhos ao teatro e que leram com as crianças voltaram mega empolgados com o que viram, certo? Achando que não conseguiriam, de repente, imergir, né, nesse mundo de física quântica, não só, né, adentraram este mundo, como ficaram muito mais curiosos, como começaram a pesquisar, e é o objetivo exatamente do livro e do espetáculo. Não tem a proposta de você responder, mesmo porque as pessoas ainda estão fazendo muitas perguntas lá. A proposta é fazer com que a criança entenda o que está sendo discutido lá, e isso uma criança consegue entender, um leigo consegue entender o que está sendo discutido lá em física quântica, e se maravilhar com o mundo da ciência. Era isso que eu queria saber, por quê? Porque sala de aula, vamos falar de sala de aula. Engraçado que, assim, de repente um aluno que está estudando física vai ver o programa e vai pensar, caramba, mas eu não vejo tudo isso na sala de aula. O que você acha que acontece em algumas escolas ou com alguns professores em relação a ensinar física? Por que para a maioria das pessoas fica o que você disse? Isso é muito complicado, eu não quero estudar, eu não quero me aprofundar. Por que tem esse ranço? Como a matemática também tem, as pessoas falam, matemática, meu Deus do céu. Por que isso? Com ciências tão fascinantes. Eu estou te falando como estudante. Sim, também. A ciência é fascinante, mas a forma como é passada é tediosa, né? Ninguém aguenta aquilo. Vamos falar a verdade, né? Se você ouvir alunos e alunas, o que você acha das aulas de física, eles vão falar que são um saco. E, não raro, os alunos e as alunas perguntam para o professor, aonde que eu vou usar isso na vida? Se o professor for sincero, muito sincero, o que ele está explicando ali, probleminha com bloco inclinado, coloca as forças que atuam no corpo, equação de Torricelli, equações assim... Se ele for muito sincero, ele vai falar, nunca. Ou ainda, ele pode responder, no Enem, numa prova de vestibular. O que a resposta não é boa, porque o ensino médio não tem o menor vínculo com o Enem.
Porque o aluno pode terminar muito bem o ensino médio e não querer, de repente, ir para uma universidade. A função do ensino médio é você preparar o cidadão para viver em sociedade. Um cidadão que pensa, um cidadão que reflita, que consegue, né, dialogar com outros setores da sociedade. Bom, enfim, o problema é o jeito que a coisa é ensinada. Eles pegaram uma parte da física, né, uma parte muito técnica, e começaram a fazer com que a física fosse uma resolução de problemas. Se você pegar o livro de Newton, Newton não ficou resolvendo vários problemas. Newton ele vem com uma teoria, ele vem com uma proposta de uma teoria, né, com princípios matemáticos para explicar tudo que estava sem da explicação. observação da vida. Pois é, ele começa a discutir o conceito de massa, que é um conceito dificílimo, né, de ser debatido. O conceito de força, que é um conceito que teve controvérsia até hoje, é um conceito extremamente controverso. Ele vem discutindo o conceito de espaço, que Einstein discordou dele radicalmente, o conceito de tempo. Ele vem tentar provar no livro dele que o espaço absoluto existe. Olha quanta discussão interessante. Nada disso é ensinado no ensino médio. O que é ensinado no ensino médio? Força igual a massa vezes aceleração e vamos fazer problemas em relação a isso. Ainda fala da lei da inércia. Lei da inércia, todo um corpo fica em repouso, em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. Essa lei da inércia não dá para ser comprovada. Né? Como assim nenhuma força atua sobre o corpo? É possível um local, um universo onde nenhuma força atua sobre o corpo? Porque se eu observar esse corpo, eu já vou interagir com esse corpo. Ou seja, não é possível nem você conceber, certo? Um corpo sem força nenhuma esteja atuando sobre ele. Então, a lei da inércia já é uma lei que nasce cheia de problemas. E esses problemas todos são problemas que são debatidos até hoje. Na bibliografia sobre o tema foi discutido muito na época. O livro de Newton, quando foi feito, por exemplo, ele só foi aceito, considerado um livro sério, quase uns 100 anos depois. Até então ele foi motivo de muito deboche, de muito chacota dos filósofos naturais da época, por vir com conceitos como força-distância, que é um conceito super maluco, que não dá para você compreender como a lei da inércia. Então, olha só, quanta coisa legal para ser debatida em termos filosóficos, em termos históricos, em termos conceituais. Nada disso é debatido no ensino médio. E isso tudo você pode trazer fazendo paralelo com o nosso dia a dia. O que a gente pode acreditar, como é que a ciência funciona, como é que a ciência é financiada, como é que um cientista trabalha hoje, o que está sendo pesquisado, o que movimenta, qual é a pergunta que não está conseguindo ser respondida hoje, o que falta. Ou seja, olha quanta coisa interessante já falei. Com Nada certeza. disso. E isso tudo tem conexão com a realidade. O que não tem conexão com a realidade é quando que você vai usar este problema. Uma moto saiu, acelerou, partindo do repouso de um sinal fechado. Aí um carro passou por ela a uma velocidade de 60 km por hora. A partir de quanto tempo a moto vai... Quando que você vai usar isso na vida? Nunca você vai usar isso na vida. Vamos falar a verdade. Nunca você vai usar. Agora, só para tomar um certo cuidado. A parte operacional, a parte do conteúdo é importante ser passada? Mas você pode passar isso de várias formas diferentes. Então, o que eu acho é o seguinte, o ensino de física, assim como o ensino de várias ciências, o ensino de uma forma geral, ele estimula muito os alunos a dar aquele modelinho de resposta, aquela coisa fechadinha. Inclusive, se o aluno fizer uma coisa diferente, né, geralmente é considerado errado. Né? Ou então, sei lá, subversivo. Né? Ele tem que dar aquele modelo de resposta. Ou seja, você adestra o aluno para fazer um determinado tipo de problema. Certo? O que seria interessante? Quando você chega lá no CERN, você não vê as pessoas aprendendo da resposta. Você vê as pessoas olhando várias situações e onde mais o que eu posso perguntar? Né? Tem mais coisa a perguntar aqui, o ponto está fechado, não está, o que eu posso melhorar? É o tempo todo o pessoal perguntando e não respondendo, certo? Ou então discutindo algumas respostas. Então eu me pergunto e tento fazer isso nas minhas aulas de física, por que não estimular muito mais você fazer perguntas do que você dar resposta, a reflexão? Porque quando você faz perguntas, é sinal que você está entendendo o assunto. Sim. Responder não. Eu te ensinar a responder, eu vou te ensinar, eu consigo aqui colocar você para fazer um problema. Né? É mecânico. Responder, qualquer um aprende a responder. É só você ter o treinamento para isso. Agora, fazer uma pergunta, né, uma pergunta diferente, com uma formulação de repente mais profunda, mais elaborada, isso só faz quem está entendendo. Por que as escolas não estimulam os alunos a perguntarem, sim os alunos a só ficarem a respondendo? Então, isso é uma coisa que a gente pode discutir, que faz parte da filosofia da educação. Claro. Né? Faz parte porque... Como chegamos a isso, certo? E aí, baseado nisso, eu queria te fazer essa pergunta.
Você acha que o currículo precisa ser revisto? Seria melhor mudar o conteúdo para essa parte da reflexão ou permanecer com o conteúdo e mudar somente a forma como se transmite esse conteúdo? Excelente pergunta. Primeiro, eu acho que a gente tem várias formas de ensinar, certo? E uma coisa já está comprovada, segundo vários estudiosos da educação. O modelo que se tem não funciona. Por exemplo, o que você aprende, você fez uma prova, vamos supor, você fez uma prova de física, química, biologia, não importa, um aluno fez. Um aluno com 15, 16, 17 anos fez a prova. O aluno se deu super bem, ele tirou um 8, arrasou, só deu ele, arrasou, tirou 8. 2, 3 semanas depois, você pega a mesma prova sem avisar para o aluno, fala assim, aqui você tirou 8. Mesmo conteúdo, mesmo nível, fala assim, faz essa prova aqui de novo. Aquele 8 vai virar menos do que a metade, certamente, como já foi feito em alguns estudos por aí. Ou seja, do jeito que a gente está fazendo, o ensino está muito volátil. E a gente sabe disso, você quase não se lembra de nada, né? Sim. Se eu tiver que fazer uma prova de biologia do ensino médio, eu não vou me lembrar de nada. O conhecimento, para onde que foi isso? E por que a gente ensina coisas de uma forma que as crianças estão esquecendo de uma forma tão rápida? Não estão apreendendo. Exatamente. Aí vem a pergunta. Existem outras metodologias que fazem o aluno apreender este conteúdo? Existem. E aí o negócio é você estudar novas metodologias e, na sua sala de aula, na sua escola, ver o que funciona. Porque o que funciona, de repente, para mim... Aliás, eu uso a mesma mudei a metodologia. Estou com uma metodologia super inovadora que eu aprendi e estou aplicando agora no Cefet que eu dou aula. Eu dou aula para uma turma de eletrônica. Como é que é? É bem interessante. Dá tempo de falar? Dá. A metodologia, o nome dela é Jigsaw. Jigsaw. Ela é um quebra-cabeça, certo? Então, os alunos, por exemplo, eu pego um conteúdo, certo? Uma determinada matéria. E eu divido esse conteúdo em 6 partes. Então, o professor tem essa função de separar esse conteúdo em 6 partes e preparar esse material. Aí a turma é dividida em grupos, cada grupo tem 6 pessoas, certo? Então, e cada pessoa tem um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Cada pessoa vai receber um pedaço desse material. Você recebe o número 1, eu recebo o número 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem um tempo curto para estudar esse material. Aí, depois que a gente estudou esse material, a gente vai discutir com quem estudou a mesma parte que a gente. Então, eu chego em sala, os alunos estão, por exemplo... todos em roda, todo mundo que é número 1, que estudou a mesma coisa que você. Vai estar todo mundo junto. Vendo aonde eles tiveram dúvida, o que eles pegaram na internet de interessante, que o celular é permitido e aliás é incentivado. O que eles pegaram, se eles pegaram alguma pergunta interessante na internet, algum problema que eles conseguiram resolver. Então, esse é o grupo dos experts, o grupo dos especialistas. Então, você tem uns 15 minutos para ficar discutindo ali, que o tempo é rigoroso, dividido. Porque é legal, inclusive, ter essa pressão de tempo, psicologicamente falando. Aí trabalha a concentração. E organizam o pensamento também. Então, a gente dá um tempo razoável e eles ficam discutindo. Terminou o grupo dos experts, tipo assim, pronto. Então, você ficou especialista nesse assunto, nesse pedaço da matéria. Aí você vai para o teu grupo base, onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês têm um tempo para cada um explicar uma coisa do que vocês aprenderam. No final disso, isso demora em torno de 50 minutos a 1 hora. O grupo base, cada um falando o que aprendeu. No final Mas disso... são vários grupos base? São vários grupos base. Então, na sala de aula, o que você vê o tempo todo? Primeiro, o grupo dos experts, aí depois acaba. Fala assim, pronto, agora é o grupo base. Aí você volta pro teu grupo original. Aí volta pro grupo. Aí a turma se rearruma, mas fica assim, um bando de círculos, né? Um bando de círculos. E fica, aí você vê, é lindo de ver, porque você fica, os alunos falando, explicando e os outros prestando maior atenção. Né? Aí os alunos perguntando, todo mundo, e é muito legal porque não importa quanto tempo, às vezes eu faço isso em quase 2 horas de duração, 1h50. Só para confirmar, você separa 6, divide, cada um com uma parte. Depois, quem estudou a primeira parte se junta ali, quem estudou a segunda parte, terceira, quarta, quinta, sexta. Você se aprofundar naquilo. A pessoa se aprofunda na parte que leu, depois volta para o grupo original com 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí cada um vai falar o que aprendeu.
tanto sozinho quanto no seu grupo. No que grupo todo dos mundo experts debatendo. Dos experts. Certo? Legal. Aí eles vão. Depois disso tem uma avaliação. A avaliação geralmente dura 15 a 20 minutos, é uma avaliação direta. Você fala em algum momento as partes 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. Eu fico, tá qual o papel do professor? O papel do professor não é explicar. Observar. Confere, observar, e eu fico de prontidão para tirar dúvida. Eu fico circulando. Aí se eu sentir que o aluno tá falando alguma coisa errada ou está em dúvida, por exemplo, na hora do grupo dos experts, eu fico assim, alguma dúvida? Se eu sentir que o grupo também está muito parado, eu tenho uma carta na manga. Eu falo assim, olha só, eu estou com 3 perguntas aqui para vocês. Vamos ver como é que vocês responderiam isso. Ou perguntas ou algum problema. Que lindo! Aí eles que estavam assim meio parados, que cada grupo é um grupo, cada turma é uma turma, aí que estavam meio parados, eles começam a trabalhar em cima daquilo ali e aprofundar. Eu falo assim, daqui a pouco eu volto, ver como é que vocês responderam isso. Aí tá, e eu vou orientando, olha só, nessa parte, quando vocês forem explicar, vocês têm que conseguir responder isso, isso e isso. Aí eles, tá bom, aí começam a ver. Demais, que planejamento, certo? Élica. E depois, agora o mais legal, aí depois vem a avaliação. E o que é legal nisso? Que eles não só aprendem o conteúdo, eles aprendem várias habilidades. E não adianta, Daniela, eu ser muito boa em física e você não ser boa, você se dá mal e eu me dar bem. Nessa metodologia, eu só vou me dar bem se você também se der bem, se você estiver entendendo a matéria. Então, se, por exemplo, você tiver, sei lá, alguma dificuldade, for tímida, na hora que você estiver explicando, se eu ficar fazendo bullying com você, ela burra, tímida ou não sei o quê, você tem um conhecimento que eu preciso, porque eu vou ser avaliada. Então, eu vou ter que te ajudar. Eu falei assim, mas peraí, se eu estou vendo que você está tímida, eu preciso tirar de você o que você aprendeu. Mas peraí, Daniela, o que você estudou? Onde que foi? Qual foi o ponto importante? E você vai começar a falar. Então, isso vai trabalhar a coletividade. O aluno vai aprender a cuidar do outro. Já é uma metodologia que é muito diferente da metodologia que a gente tem, que na metodologia que a gente tem, a tradicional, eu me dei bem, você se deu mal, o problema é seu, vai procurar um professor particular, se vira que eu tô bem. Nessa não, nessa é o grupo o tempo todo. Quer dizer, é o ser humano, né? O desenvolvimento do ser humano. Não é só preocupação com a tua disciplina, mas com o desenvolvimento daquele aluno. Isso é uma metodologia, mas tem várias outras que a gente pode brincar também, entende? Opa, não, já vi. Tem que ter criatividade, tem que ter paixão pelo que faz. Aí tem a parte da avaliação, que é outra brincadeira também maravilhosa que a gente faz. Pena que a gente não tem tempo para falar tudo, mas você vai vir outras vezes. Ai, meu Deus. Vai vir outras vezes para ensinar coisas pra gente. É muito bom te ouvir. Obrigada. E parabéns pelo livro. Realmente, assim, é uma disciplina que, infelizmente, ainda é árdua em muitas escolas e que eu acho que o livro, assim, desperta essa paixão, esse carinho. Porque eu fui descobrir, eu sempre fui boa aluna daquela coisa, estudar para a prova, uma boa nota, mas a questão de aprender a física, aprender a matemática e, acima de tudo, gostar e ver a beleza e a arte nisso, eu vi já bem adulta. Então, assim, que as crianças e os nossos adolescentes tenham a oportunidade de ver isso na escola e de aproveitar isso mais cedo e mais tempo na vida. Ah, sim, isso seria o ideal. E assim, só para terminar então, para quem busca Isaac no mundo das partículas, para ter respostas sobre as perguntas, aqui não vai encontrar. Aqui você vai encontrar mais perguntas, né? E você vai ser estimulado a fazer mais perguntas sobre o tema de física quântica. E você vai estar preparado para fazer perguntas sobre o tema. Isso que eu estou achando que é legal. Por isso que ele tem agradado adultos também. E virou uma instalação também, né? Oi? Virou uma instalação. Virou uma instalação, o mundo virtual de Isaac. Muito legal também, muito legal. Parabéns, Élica. Continue esse trabalho maravilhoso. Sucesso nas aulas cada vez mais. Obrigada, obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira tem muito mais para você. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Tenho cá as minhas dúvidas. Quem te ensinou a nadar, hein? Quem foi que te ensinou a nadar? Foram os peixinhos do mar?